pessoal, tudo bem? E voltamos com o nosso podcast dessa semana, Comer Bem Pode. Eu tenho o prazer de entrevistar meu amigo Dr. Tiago Alonso, que vai se apresentar e falar um pouquinho sobre o trabalho na parte de endoscopia médica. Boa tarde. Boa tarde, Muito Paula, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, Paula. Eu gostaria obrigado. que você se apresentasse. Claro. Bom, meu nome é Tiago Alonso Domingos, eu sou médico endoscopista, trabalho no Instituto do Aparelho Digestivo e a gente realiza toda a gama, né, de exames endoscópicos, e tanto na parte da endoscopia digestiva alta quanto a endoscopia digestiva baixa, tratamento de obesidade, tudo relacionado à endoscopia a gente tenta realizar. E hoje os procedimentos endoscópicos colaboram muito dentro do profissional nutricionista, para que a gente possa verificar tanto a parte de uma gastrite, a parte de Helicobacter pylori, toda uma alteração gastrointestinal que prejudica essa pessoa no ato dela comer, ou muitas vezes as sensibilidades. O que é quando a pessoa chega para você e fala: eu tô mal, não tá digerindo, ou sangue nas fezes? O que o paciente vai fazer com ele? O que vai fazer? Entendi. Paula, realmente a endoscopia ela está muito, relacionada, muito integrada a esse tipo de paciente. E, como você disse, existe uma gama enorme de patologias e doenças que podem interferir com isso e talvez dificulte até o trabalho do nutricionista, né? Nesse ponto, a gente tem várias doenças que a gente encontra. Por exemplo, existem aqueles pacientes que podem ter gastrites, que podem ter úlceras, que já são processos mais avançados, pacientes que têm doença do refluxo, são todos pacientes que às vezes vão às vezes ter a queixa para o nutricionista, e até o próprio nutricionista tem um papel muito importante no auxílio do tratamento dessas doenças, até porque grande parte delas, a melhoria dos hábitos alimentares é muito importante, né? Então eu acho que existe um casamento importante entre as duas especialidades. Sem contar que a gente tem doenças mais sérias, como por exemplo a doença celíaca, né? Que é o paciente intolerante ao glúten. Então o papel do nutricionista nesse tipo de doença é fundamental. Existem outras doenças mais raras, como esofagite eosinofílica, que é uma doença já de fundo alérgico. Existe a questão do Helicobacter pylori, como você falou, que é uma bactéria que pode estar no nosso estômago e que ela está muito relacionada a algumas patologias do trato digestivo, entre elas úlcera, até o câncer gástrico, ela está muito relacionada. Então, eu acho que essa interação entre nutrição e a gastroenterologia, né, o endoscopista e o gastroenterologista, é muito importante para que a gente possa oferecer o melhor tratamento para o paciente, né? E normalmente eles falam assim: eu vou no médico, vai pedir uma endoscopia e uma colonoscopia. Isso é muito padrão? Isso é bastante comum e tem se tornado cada vez mais, sabe? Porque o que acontece? A endoscopia é muito realizada hoje em dia porque é muito comum os sintomas digestivos, né? Azia, queimação, dor abdominal, má digestão, isso é muito comum. E a colonoscopia, ela tem um papel, claro, também na investigação de algumas doenças, como você falou da questão do sangue oculto, diarreias, dores abdominais. A colonoscopia tem seu papel, mas a colonoscopia tem um papel importantíssimo na prevenção do câncer de intestino, né, que é o câncer coloretal. Esse é um tipo de câncer que ele vem aumentando muito a sua incidência na população mundial. No Brasil, é uma das principais causas de morte por câncer. E ele ainda é pouco divulgado, né? Talvez as pessoas conheçam mais o câncer de mama, o câncer de próstata, a prevenção, né, para o câncer de mama e de próstata, mas de pouco em pouco as pessoas estão conhecendo, e é muito importante essas campanhas educativas, de campanhas para prevenção do câncer de cólon, que é o câncer do intestino. Todos nós, homens ou mulheres, mesmo que não tenha histórico de câncer de intestino na família, precisa realizar a colonoscopia a partir dos 45 anos de idade. E muitas pessoas não sabem. Às vezes até o próprio colega médico que faz o acompanhamento do paciente, que não é o gastro,
mas às vezes é o urologista ou a ginecologista, um clínico geral que acompanha o paciente, às vezes não se lembra também disso. Até para nós colegas médicos às vezes acontece. E aos poucos essas campanhas vêm chegando cada vez mais na população e na classe médica, e a gente tem visto realmente um aumento nas indicações, nas realizações da colonoscopia, que é algo extremamente importante para a população. A gente observa muito preconceito dentro da realização, principalmente da colonoscopia. E, no entanto, dói, não dói? Não. Normalmente o preconceito parte dos homens, né? Nós, homens, somos mais difíceis aí de se tratar, de se cuidar do que as mulheres. Isso a gente percebe claramente. E existe ainda, como você falou, o preconceito com o exame, etc. O que eu posso afirmar? O exame de colonoscopia é um exame totalmente indolor. É um paciente que é um exame, né, que o paciente nem vê realizar. É feita uma sedação leve, semelhante à das endoscopias, que é muito comum as pessoas já terem realizado. É uma sedação leve, suficiente para o paciente tirar um cochilinho. Realizamos o exame com o paciente dormindo e o exame demora em média, uns 30 minutos. Logo após a realização do exame, o paciente já acorda bem e já vai para casa. É um exame muito tranquilo. Eu diria que a parte mais chata do exame não é o exame, mas a véspera, ou seja, o preparo para o exame, né? Porque para que nós possamos realizar a colonoscopia, o intestino do paciente tem que estar bem limpinho. E aí, então, para isso ele precisa fazer uma dieta especial na véspera, ele precisa tomar alguns laxantes para poder limpar o intestino. Isso é a parte mais chata. Quanto ao exame, o paciente não precisa ter receio nenhum do exame, nenhum. Com que frequência quem está escutando a gente precisa fazer uma endoscopia ou uma colonoscopia? Depois dos 45 anos, colonoscopia e endoscopia. Hoje no Brasil não existe um programa de rastreio ou de prevenção de câncer de estômago, por exemplo, e de esôfago, assim como existe para o cólon com a colonoscopia. Então não existe uma idade mínima para se falar assim, a partir dessa idade você é obrigado a realizar a endoscopia como prevenção de câncer gástrico ou câncer de esôfago. Então as endoscopias são realizadas de acordo com a sintomatologia do paciente, ou para casos em pacientes que têm um histórico familiar importante de câncer gástrico ou de esôfago, realmente aí eles precisam de um segmento melhor, mas não existe uma regra. Para a colonoscopia, sim, existe, é a partir dos 45 anos, e o intervalo entre as colonoscopias, ou seja, de quanto em quanto tempo que ele precisa realizar, isso vai ser definido pelo exame. Então, um paciente, por exemplo, que realiza uma colonoscopia, ela está completamente normal, que não tem os pólipos, que são as lesões pré-câncer. Se o paciente não tem nada disso, ele pode dar um intervalo longo de até 5 anos entre os exames. Então não precisa ficar preocupado achando que vai ter que realizar todo ano. Agora, dependendo do resultado do exame do paciente, pode ser que a gente precise diminuir o intervalo, dependendo do que foi identificado no exame, se ele já tinha uma lesão que precisa ser acompanhada. Então, isso pode diminuir para 3 anos, 2 anos, 1 ano, o intervalo, vai depender. Aí o especialista vai saber dizer, vai acompanhar o paciente. O que a gente precisa não ter preconceito, ir na consulta, fazer. Não quer dizer que você vá consultar e terá que fazer. Com certeza. O que a gente tenta bastante no podcast é desmistificar todos os processos de acompanhamento e tratamento. Exatamente. E que tudo hoje é possível desde que você conheça. Exatamente. E assim, um recado que a gente pode deixar. A colonoscopia talvez seja o exame mais eficaz no sentido real da palavra de prevenção. Porque a intenção da colonoscopia não é identificar um câncer no paciente. A intenção da colonoscopia é evitar que o paciente tenha um câncer no futuro. Porque praticamente 100%, quase 100% dos casos de câncer de intestino, ele não nasce como um câncer. Ele primeiro forma os pólipos, que são pequenas lesões que são assintomáticas. Então, os pacientes se nós tivermos o pólipo, nós não temos como saber que temos, que eles não dão sintoma.
e eles ficam quietinhos lá no intestino e com o passar dos anos eles crescem e são eles que viram o câncer. Se eu faço a colonoscopia preventiva conforme a gente está orientando, com o próprio aparelho da colonoscopia é possível retirar o pólipo. Então, aquela lesão que viraria um câncer daqui a alguns anos, nós já tiramos agora num procedimento super simples, sem cirurgia, sem absolutamente nada. E a pessoa não vai evoluir. Ela não vai ter o câncer, a gente consegue evitar que ela tenha, por isso que é muito eficaz. Muito legal, muito legal. Então a gente não pode ter medo, tem que consultar. Uhum. Além de todas as alterações gástricas, hoje a gente observa muito a presença da endoscopia nos procedimentos de emagrecimento, né? Porque nós somos o segundo capital mais obesa do país, em relação percentual. Em um primeiro momento que eu vi esses estudos, apesar de serem muito antigos, falei, não é possível. Aí depois você vai andando na rua, não, é possível, está extremamente presente na nossa convivência. Quais são os procedimentos que a gente pode ter de auxílio com o endoscopista, que não seja a cirurgia bariátrica, né? Que muitas das pessoas a gente tem medo de ir para essa evolução, para que a gente possa auxiliar nesse tratamento. Perfeito. Realmente a endoscopia tem crescido muito nesse sentido, né? Vários procedimentos têm sido desenvolvidos no auxílio do tratamento desse grande desafio de saúde pública hoje mundial, que é a obesidade, né? A obesidade é uma doença, é um desafio mundial, né? E o Brasil não é diferente disso, inclusive aqui nossa população também tem crescido muito, né? A incidência da obesidade. Bom, com o tratamento endoscópico a gente tem a gente pode dividir a endoscopia em duas modalidades de tratamento da obesidade. A primeira seria o tratamento primário, ou seja, a tentativa de tratar a obesidade, e aí com isso a gente tem alguns métodos, mas os mais consagrados seria a colocação do balão intragástrico, que a gente pode explicar melhor depois, mas é um método que a gente que auxilia muito no tratamento da obesidade. Existe um método um pouco mais novo, que é o balão, que é chamado de gastroplastia endoscópica, que é um procedimento de sutura do estômago, também por endoscopia, com a finalidade também de auxiliar no emagrecimento. Então, esses são métodos de tratamento primário. E existem métodos endoscópicos para a gente tentar ajudar o paciente que já tratou obesidade, por exemplo, já realizou uma cirurgia bariátrica e que depois de alguns anos ele vem, infelizmente, recuperando o peso que ele havia perdido. Existem métodos de tratamento endoscópico para tentar ajudar esse paciente a voltar a perder peso, voltar ao resultado inicial dele. Então, existem esses dois tipos de categoria, ou o tratamento da obesidade ou daquele que é uma recidiva da obesidade pós-cirurgia. Falando em balão intragástrico, quais os tipos hoje que a gente tem? Por exemplo, quem está assistindo a gente está com sobrepeso, obesidade, pode usar, não pode? Eu posso chegar no seu consultório e colocar um balão? Bom, vamos lá. O balão, a gente tem vários tipos de balão. Primeira coisa que o pessoal precisa entender é que o tratamento com o balão é um tratamento bem menos invasivo do que a cirurgia bariátrica e consequentemente, ele é um método que é indicado por uma gama muito maior de pacientes. Diferente da cirurgia bariátrica, você não precisa ter o obeso mórbido, o grande obeso, para ser indicado o balão. O balão já está indicado desde o sobrepeso até o grande obeso, que às vezes tem um risco muito alto de fazer a cirurgia bariátrica, e que pode usar o balão como uma ponte para a cirurgia, sabe? Para ele poder fazer a cirurgia melhor, em melhores condições clínicas, com menos risco cirúrgico. Então, o balão ele tem uma indicação muito ampla mesmo. E aí existem vários tipos de balão que podem ser utilizados. Nós temos basicamente 3 tipos de balão. A gente tem os balões que são colocados por endoscopia, que são os mais tradicionais, os mais utilizados de longa data. E aí, dentre esses colocados por endoscopia, existem 2 tipos. Um tipo que é o balão não reajustável, que a gente chama, e existe o balão reajustável, que eu posso ajustar o volume dele. Então, esses são 2 tipos de balão que são colocados por endoscopia.
E atualmente existe agora mais recente, coisa de 1 ano para cá, mais ou menos, a gente tem um terceiro tipo de balão, que é o balão deglutível, que tem chamado bastante atenção, porque ele é um balão que não precisa de endoscopia para colocá-lo. Ele vem no formato de uma cápsula ligada a um equipo, né, que o paciente deglute esta cápsula, e aí esse balão vai ser preenchido dentro do estômago do paciente, mas aqui por fora, através desse catéter que vem acoplado a essa cápsula. Então, isso é feito sem endoscopia. Existem esses 3 tipos de balão. São seguros? Os balões, de uma maneira geral, são muito seguros. Eles são estudados há muitos anos. Inclusive, no Brasil, a gente tem experiência assim, de mais de 20 anos de balão. Os Estados Unidos, há alguns anos atrás, o FDA, né, que é o órgão deles de vigilância, aprovou, fez vários estudos, e a gente sabe como eles são rigorosos, fizeram vários estudos com balão e perceberam a eficácia e, ao mesmo tempo, segurança do procedimento. Hoje, o balão é muito utilizado também nos Estados Unidos e em vários países do mundo. É um método muito seguro, é um método bem pouco invasivo, né? Mesmo realizado por endoscopia, eles são muito seguros, é uma sedação muito leve, uma sedação semelhante à da endoscopia que nós estávamos conversando agora há pouco, e é uma sedação super segura, feita por anestesista, o paciente é colocado o balão, então assim, é um método extremamente seguro e com ótimo resultado. Legal. E normalmente, a durabilidade desse balão interfere no processo de emagrecimento? Ah, com certeza, Paulo. E você, como nutricionista, com certeza tem muita experiência com isso, né? Até eu não citei, mas entre os balões colocados por endoscopia, existe o balão que tem uma durabilidade de 6 meses no estômago do paciente, e existem os balões que podem ficar 1 ano no estômago do paciente, tá? Esses são os métodos feitos por endoscopia. Este balão deglutível, que é mais novo, ele tem uma grande desvantagem em relação aos demais, que é justamente o tempo que ele permanece no estômago. Esse balão ele permanece no estômago em torno de 4 meses. É pouco tempo. É pouco tempo. Qual é o problema que as pessoas precisam entender? Não basta nós emagrecermos, né? Nós precisamos manter este peso a longo prazo. E para isso a gente precisa passar por um processo de reeducação. A gente precisa mudar a nossa rotina, criar novos hábitos de vida, não só alimentares, como de prática de atividade física. Mudança mental. Existem trabalhos mostrando que a gente precisa de pelo menos 1 ano, né, de modificação dos nossos hábitos para que o nosso corpo comece a acostumar com aquilo e para que a gente deixe, né, de ficar naquele famoso efeito sanfona, porque as pessoas às vezes fazem um tratamento, não persistem, né, duram às vezes 1 mês, 2 meses, tem uma certa perda de peso, mas logo recuperam. Por quê? Porque ele perdeu um pouco de peso, mas ele não mudou, ele não se reeducou. Então, nesse ponto, eu acho que o balão ele é um grande auxiliar para essa reeducação alimentar. E a evolução do balão, ela saiu justamente disso. Os balões iniciais, eles eram de 6 meses e ele evoluiu para o balão de 1 ano, justamente porque a gente percebia que os pacientes tinham uma ótima perda de peso com o de 6 meses, mas que muitos recuperavam o peso após a retirada porque ele ainda não tinha conseguido se reeducar. Com o balão de 1 ano, eu tenho visto uma melhora bem significativa nisso. Os pacientes que levam a sério o tratamento, que seguem nossas orientações, que acompanham tanto o endoscopista quanto o nutricionista, eles fazem um tratamento durante 1 ano. E o balão, como você sabe, ele é um grande facilitador desse processo. É isso que os pacientes têm que entender. O balão ele não é um emagrecedor, ele não queima calorias do paciente, né? Mas o que ele provoca é uma saciedade, né, por ocupar uma grande parte do estômago do paciente. Ele provoca uma saciedade precoce, facilita o processo de reeducação,
de seguir as suas orientações nutricionais, de comer pequenas porções. Sem eles é mais difícil, porque engloba tanta coisa, né? Exato, o paciente tem... A gente sabe que o processo de mudança de hábito de vida é difícil. O balão é um facilitador desse processo que atua muito bem. E quando a gente consegue ficar, então, com esse balão durante 1 ano dentro do estômago do paciente, ele faz 1 ano seguindo suas orientações, comendo bem, fazendo atividade física, quando nós tiramos o balão, a intenção é que o paciente tenha, que aquilo tenha se tornado uma rotina, que aquilo seja uma rotina para ele, não mais um sacrifício, né? E se não se tornou uma rotina e ainda ele está com muita dificuldade, a gente consegue recolocar esse balão? Conseguimos, sim, conseguimos. É possível, esse prazo que eu disse de 4, 6 meses ou 1 ano, é o prazo do balão, não do estômago do paciente. Então, quando a gente coloca, por exemplo, um balão de 1 ano, meus pacientes, eu sempre peço que, né, eles fazem acompanhamento com a nutricionista, eu peço que acompanhem com psicólogo ou psiquiatra, e nós acompanhamos esse paciente, a equipe multidisciplinar acompanha o paciente durante 1 ano. Se quando nós estamos chegando próximos ao fim do tratamento, a gente identificar que o paciente ele ainda não está pronto para ficar sem o balão, é possível nós retirarmos aquele balão ao final de 1 ano e já no mesmo momento inserir um novo balão. Então ele ficaria 2 anos fazendo o tratamento. Isso é possível, como nós conversamos agora, e também é possível aquele paciente que tirou o balão ao final de 1 ano, e que por qualquer motivo no futuro ele reganhou o peso, ele pode também colocar um novo balão depois. Então não tem tempo, é feita a avaliação, vendo a possibilidade. Exatamente. Vai colocando conforme... Exatamente. Nesse ponto que eu não gosto, sinceramente, assim, não é que eu sou contra, mas eu não gosto muito do balão deglutível, esse da cápsula. Ele parece legal, ele é uma tecnologia muito interessante, o fato de não precisar da endoscopia, mas eu acho que ele tem alguns problemas. O primeiro é que, por não ser realizado por endoscopia, isso acaba sendo um problema no meu ponto de vista, porque não raramente, quando nós vamos colocar um balão no paciente, eu sempre, né, faço a endoscopia primeiro e aí eu coloco o balão no mesmo momento. Eu examino o estômago do paciente. Caso o paciente tenha alguma doença, alguma patologia, e eu já encontrei algumas vezes que é uma contraindicação ao balão, que seria perigoso para o balão, a gente não coloca o balão. Esse balão que é colocado sem endoscopia, a gente tem essa grande desvantagem, que o paciente pode ter alguma doença que ele não sabe, e é colocado esse balão lá, e esse balão poderia piorar essa doença, uma úlcera. Eu já tive casos de pacientes jovens que foram colocar balão e tinha tumor, que eu encontrei na endoscopia, em jovem. Então, assim, é uma coisa que a gente não pode desprezar, né? Então, esse eu acho uma grande desvantagem. E a segunda desvantagem, que é o que a gente estava falando, é o tempo. Como o balão fica muito pouco tempo, ele fica em torno de 4 meses, ele até vai ter uma certa perda, mas ele não vai se reeducar. Então, a chance dele recuperar o peso perdido após a colocação é muito maior do que o balão, que permanece um tempo maior. Então, eu não vejo muita vantagem, a não ser aquele paciente que tenha, por qualquer motivo, uma contraindicação absoluta a uma realização de endoscopia, que ele precisa colocar sem passar pelo processo de endoscopia, que é raríssimo isso, porque é um exame super tranquilo de ser feito. É realizado milhares de endoscopia todos os dias no Brasil, só no Brasil, imagina no mundo. É um exame ultra seguro, mas se ele tiver alguma situação específica que ele não pode realizar, eu acho que esse balão se torna uma opção. Mas, sinceramente, não é minha prática. Até porque ele é bem mais caro, né? O paciente vai gastar muito mais do que num balão de 1 ano e ficar 1/3 do tempo. Então, eu não consigo ver muita vantagem. O balão hoje, quando a pessoa fala em procedimento de emagrecimento, ele é coberto pelos planos de saúde? Não são cobertos os balões, nenhum tipo, tá? Nem de 6 meses, nem de 1 ano, nem o deglutível. Porque quem determina o que os planos de saúde devem dar cobertura é a ANS, né? A Agência Nacional de Saúde. Então, existe o rol da ANS, onde estão descritos todos os procedimentos que as operadoras devem cobrir. E o balão, até hoje, ainda não entrou nesse rol. Então, as operadoras, né, de plano de saúde, nenhuma dá cobertura. Nenhuma. Paulo, eu acho difícil. Eu acompanho o balão desde 2005.
Eu acho difícil chegar à entrada. Mas o que eu vejo na prática é que ele é possível ser pago. Sim. E não é um absurdo, né? É verdade. Hoje em dia a gente tem vários medicamentos, né, que auxiliam no tratamento da obesidade, as famosas canetas que estão muito em moda, que são ótimas medicações, se bem indicadas e acompanhadas pelo especialista, são ótimas. Elas são caras. O tratamento de 1 ano, por exemplo, com as canetas, sai o mesmo preço ou mais caro que um tratamento de 1 ano de balão. Então não é... É por isso que hoje eu vejo os pacientes indo para o balão intragástrico e porque as canetas também, muitas vezes o efeito colateral é muito alto. Exato. E aquele paciente, né, que tem o efeito colateral, que é comum ter com a medicação, ele acaba tendo o período todo de tratamento, ele fica tendo esse efeito colateral, né? Já o balão... É comum, até é importante as pessoas entenderem que é comum ter um efeito colateral, uma fase de adaptação ao balão, então o paciente pode ter mal-estar, alguns sintomas quando é colocado, mas isso dura alguns poucos dias, coisas de 2, 3, 5 dias no máximo. Depois a pessoa se adapta ao balão e ele consegue ter uma vida normal, sem passar mal. E com as canetas, cada vez que ele aplica, ele tem o sintoma. Então ele passa 1 ano, ele fica 1 ano passando mal, né? E com o balão ele tem essa grande vantagem, né? Eu acho muito interessante o balão intragástrico, muito, muito, muito. E quando a gente fala, saindo do balão, do procedimento endoscópico, do balão intragástrico, quais os outros procedimentos que a gente pode, através da endoscopia, ter? Existe um outro procedimento um pouco menos conhecido, né? Que é chamado de gastroplastia endoscópica. Esse nome, apesar de correto, eu acho que é um nome que é meio dúbio. Então, algumas vezes ela engana o leigo, né? Eu acho que é importante as pessoas entenderem. O que é a gastroplastia endoscópica? O endoscopista, ele faz uma sutura no estômago do paciente, por dentro, é feita uma sutura com o objetivo de diminuir o tamanho do estômago do paciente e ele mimetiza, né, uma das técnicas de cirurgia bariátrica, que é o sleeve, não o bypass, aquele que tem o desvio intestinal. Existe uma técnica que só faz no estômago, que chama sleeve, e essa gastroplastia endoscópica, ela mimetiza o sleeve. Mas é muito importante as pessoas entenderem que ele é um tratamento endoscópico, ele não tem nada de cirurgia bariátrica, tá? É um tratamento endoscópico com as vantagens sob o ponto de vista de ser menos invasivo, né, etc. Porém, os resultados da gastroplastia endoscópica não devem ser comparados aos resultados da cirurgia bariátrica. Que é outro? Que é outro mundo, é outra coisa, né? Os pacientes às vezes acham que realizar a gastroplastia endoscópica, essa sutura endoscópica, ele estaria fazendo uma cirurgia bariátrica de uma maneira menos invasiva. Isso não é verdade, senão ele vai se frustrar depois. O resultado, né, a média de perda de peso com a gastroplastia endoscópica é a mesma do balão intragástrico, que é em torno de 20% do peso total do paciente. Então, hoje, se ele pesa 100 quilos, a média dos pacientes é perder em torno de 20 quilos, 20% do peso total. Obviamente, vão ter pacientes que perdem menos, que perdem mais, mas a média é a mesma. Então, o paciente tem que entender que a gastroplastia endoscópica e o balão têm resultados de perda de peso semelhantes por maneiras diferentes, tá? Mas então a comparação é com o balão e não com a cirurgia bariátrica. O resultado é bem maior, mas tem suas desvantagens também, né? Então, tudo, como a gente falou, é vantagem e desvantagem. Tudo tem que ser muito bem conversado com o profissional, muito, né? bem indicado, cada paciente tem o melhor tratamento para ele, né? Isso tem que ser individualizado de acordo com o paciente. E se eu já fiz uma cirurgia bariátrica e eu começo a ter um reganho de peso, o que eu posso ainda ter nas minhas mãos pelo profissional? Ótimo. Alguns pacientes nos procuram querendo colocar o balão depois de ter operado, né, e ter reganhado peso. Infelizmente, isso acontece. Ele não pode fazer, né, colocar balão intragástrico, né? Até é importante as pessoas saberem, na verdade, toda cirurgia prévia no estômago
independente do que foi realizado, mas no estômago, uma cirurgia, ela é uma contraindicação à colocação de balão. E a cirurgia bariátrica também, né? Não dá para pôr, nem cabe um balão dentro do estômago do bariátrico. Quando o bariátrico Mesmo que ele faz aquele volume de alimentação grande. Pois é, isso é uma coisa muito importante para a gente conversar. Os pacientes que fazem cirurgia bariátrica, têm uma ótima perda de peso e depois de alguns anos reganham, eles têm a impressão que o estômago dilatou. Aquele estômago que era pequenininho ficou grande, porque ele começa a comer grandes volumes e ele começa a ganhar peso e ele acha que o estômago dele está grande de novo. Mas ele não fica grande de novo. Eu faço exame todos os dias em pacientes pós-cirurgia bariátrica. Então não pode balão. Nesses não. O estômago ele está exatamente do mesmo tamanho que o cirurgião deixou na cirurgia inicial. O que acontece são várias coisas, vários são os motivos do paciente recuperar peso. Na maioria das vezes é a falta do segmento com a equipe multidisciplinar, então com a nutricionista, às vezes o paciente deixa de seguir as orientações, pode estar associado a quadros de ansiedade, compulsão, falta de atividade física, existem vários motivos. Normalmente é multifatorial, né? Não é apenas uma única causa. E entre as causas que podem ajudar o paciente a reganhar peso, não é a dilatação do estômago, mas sim uma dilatação da anastomose. O que é anastomose? A anastomose é o local de emenda entre o estômago novo do paciente, aquele pequenininho, e o intestino. Porque o que o cirurgião faz na cirurgia bariátrica? No bypass, né? Ele, além de deixar o estômago do paciente bem pequenininho, essa anastomose, que é o local onde emenda com o intestino para dar seguimento ao alimento, ela é mais estreita do que o tamanho do estômago. Então ela faz um efeito de ampulheta, sabe? A ampulheta da areinha lá que a gente vira. Então, além do estômago ser pequeno, o esvaziamento do estômago é bem lento porque ele tem ali como se fosse um funil, ele tem um estreitamento na anastomose. Com o passar dos anos, isso realmente acontece. Essa anastomose ela pode ir dilatando. Então, o paciente, apesar de ter o estômago pequeno, ele vai perdendo aquele efeito de contenção ali da anastomose, né, da ampulheta. Isso começa a dilatar e o alimento começa a passar com mais facilidade para o intestino. Então, apesar do estômago ser pequeno, ele vai comendo devagarinho, ele vai aprendendo um jeitinho, e o alimento vai passando e ele vai conseguindo comer grandes volumes. Mas não é porque está no estômago, ele vai passando. O alimento vai passando para o intestino. Nesta causa de reganho de peso, o endoscopista pode atuar. É aí que ele pode entrar e ajudar o paciente. Não é colocando um balão, mas é provocando uma redução dessa anastomose, tentando fazê-la voltar ao tamanho inicial que o cirurgião havia deixado quando operou, para voltar a ter aquele efeito restritivo, aquele efeito da ampulheta. Isso é feito através... Tem duas técnicas. A mais utilizada chama plasma de argônio. A gente aplica esse plasma de argônio, com isso é feita uma cauterização, uma queimadura mesmo ali nesse local da anastomose. Isso provoca uma cicatrização e uma retração. Então, essa anastomose que estava grandona, ela vai retraindo e fecha após a aplicação desse argônio. Uma outra maneira é a realização da sutura. A mesma máquina que faz a gastroplastia endoscópica, que faz a sutura, ela pode também suturar essa anastomose e reduzir. A diferença é que a sutura é bem mais cara, mas com a mesma finalidade do argônio, por isso o argônio é bem mais utilizado. Mas a intenção, então, nossa é reduzir essa anastomose, voltar a ter aquele efeito restritivo de saciedade, mas, obviamente, isso é mais uma maneira de nós auxiliarmos o paciente a voltar a ter os bons hábitos, a voltar a acompanhar com a equipe multidisciplinar. Não basta apenas fazer o argônio e continuar tentando fazer tudo errado, né? É interessante, né? Porque a gente busca milagre a todos os momentos. Com certeza. Isso é natural do ser humano. A gente tenta resolver um jeitinho. Que é o caminho mais curto. Mas a gente precisa ter a conscientização que os profissionais estão para ajudar. E existem N técnicas. Exatamente. Mas que
se você tem esse sobrepeso, essa obesidade, você também vai ter que se ajudar. Com certeza. O paciente, olha, eu gosto de falar para meus pacientes, eu tenho certeza que você deve falar também. Duas coisas são muito importantes para o paciente entender, o obeso. Primeira coisa, a obesidade é uma doença crônica que não tem cura, ela tem controle. Então nós podemos controlá-la com bons hábitos alimentares, com prática de atividade física, com o uso de algumas medicações, acompanhado obviamente pelo especialista, com o uso do balão, com a cirurgia bariátrica. A gente tem vários métodos para auxiliar o paciente a controlar aquela doença. A partir do momento que ele parar de seguir todas essas orientações, passar a ter um hábito alimentar e hábito de vida mesmo errado, esse paciente vai voltar a ganhar peso. A doença não foi curada, ela foi controlada. Como um hipertenso, né? como um diabético. A gente silencia a doença. Exato. Mas ela está ali. E com isso a gente evita todos os malefícios que essa doença traz, né? Que a gente sabe da obesidade. Então, quando a gente controla essa doença, a gente não é ganho estético. O estético é mais um dos ganhos, mas o ganho de saúde é infinitamente maior, né? A obesidade é uma doença muito séria. Então, esse é o primeiro recado que o paciente precisa entender. E o segundo é que ele faz parte do tratamento, né? Ele não está lá para ser emagrecido por mim, ou por você, ou pelo cirurgião bariátrico. Ele faz parte do processo. Nós estamos lá para auxiliá-lo. Né? Ele é o protagonista, ele que vai determinar. Nós estamos lá para ajudá-lo, mas ele tem que querer. É mais ou menos parecido com um tabagista. Existem medicações, existem técnicas, existem várias coisas para parar de fumar, mas se ele não quer parar, ninguém vai conseguir fazê-lo parar. Então, ele faz parte do tratamento. O paciente é peça fundamental do tratamento, né? Isso precisa estar muito claro. A conscientização, porque a maioria das pessoas buscam algo rápido. Mas se ele é o protagonista, é ele que toma posse do seu tratamento. Exatamente. Nós auxiliamos, mas eles que tomam posse em verificou que não está dando certo tal coisa, avisa, verificou que não está confortável com a medicação do psiquiatra, vamos voltar para o psiquiatra, não estou confortável, estou com um pouquinho de dor estomacal, que é raro, mas pode acontecer, volta para o gastro. Exato. Adaptações, então isso eu acho muito importante, a pessoa ser o protagonista. E isso é uma vitória muito grande para a pessoa, quando ela consegue. Com certeza. A gente vê como eles mudam, né? O humor muda, a autoconfiança, a autoestima. É impressionante. Eu vejo meus pacientes como eles terminam o tratamento assim de uma maneira muito melhor do que quando começaram. E eu estou falando não do ponto de vista estético, mas total. Né? O completo mesmo. Psicossocial, né? Tudo confiança. Assim, eu tenho uma paciente que eu nunca esqueço, que ela estava para divorciar. De repente emagreceu, depois, olha, resolveu todos os problemas, porque está na gente. Exato. No relacionamento do casal. Exato. A maioria é o preconceito da própria mulher, nesse caso, né? Para com o seu relacionamento com o parceiro. Quando ela emagreceu, depois o marido dela falou assim, olha, se eu soubesse que esse negócio era bom, eu falei assim, que bom, que bom. Isso é muito legal, porque a autoestima retorna. Exato. Vira e mexe, eu ouço das pacientes assim, doutora, agora meu marido está muito ciumento. Eu falo, isso é um ótimo sinal, isso é muito né? legal. Isso é um ótimo sinal. Aí elas ficam felizes, isso é legal. Ótimo. E nesse ponto que você tocou, Paulo, que eu acho que o balão funciona muito bem, porque a gente sabe que essas mudanças comportamentais e alimentares, elas estão corretíssimas, mas elas têm um resultado lento e que é um pouco sacrificante. Super. Essa mudança de atividade, mudança de hábitos alimentares, com um resultado que às vezes não é na mesma velocidade que o paciente esperava. 90% não é. Exato, e aí ele acaba, às vezes, desistindo das orientações alimentares. E aí o balão, eu acho que ele é um grande facilitador desse processo, porque além dele facilitar essa reeducação alimentar, a ingesta de pequenas porções, porque isso se torna algo automático para o paciente com o balão. Vomita, tem um efeito colateral. Exato, também. Se ele abusar, ele passa mal. Quando ele come uma porção pequena, ele já se sente super bem. Então, para ele é mais fácil fazer a dieta, as orientações alimentares, porque ele tem a saciedade do balão.
e ao mesmo tempo o resultado é bem mais rápido, né, do que sem ele. Então isso dá uma injeção de ânimo muito grande para o paciente, porque quando ele vê o resultado rápido e ao mesmo tempo ele vê que esse processo não está sendo tão sacrificante, a chance dele continuar seguindo o tratamento, as orientações é muito maior, porque ele vê resultados sem grandes dificuldades, é o que a gente quer. E o que eu também vejo hoje para fertilização, uma grande leva das mulheres e dos homens, porque não a relação de infertilidade, a obesidade está ligada ao homem e à mulher. Os casais colocam e aí você tem um melhor sucesso depois da retirada do balão em todos os procedimentos. Com certeza, a obesidade, a gente sabe, né, é sabidamente um fator de infertilidade, e inclusive isso é um ponto que eu falo muito para minhas pacientes, para as mulheres, né, porque até a gente aproveita para reforçar que é o proibido engravidar usando o balão. O paciente não deve ficar com o balão grávida. Então, ela não pode engravidar. E aí, às vezes, eu sempre oriento as pacientes para que façam os métodos contraceptivos, etc. E muitas das vezes me falam, não, doutor, eu não engravido, eu já tentei muitas vezes, eu e meu marido já fizemos exames, aí assim, ela não tem nenhum problema específico, mas ela fala, eu não engravido. Eu falo, não importa, você precisa se prevenir. Por quê? Porque na hora que ela emagrece, ela engravida. 10% aumenta a fertilidade. Aumenta e engravida. 10%. E eu já tive casos, apesar de todas as orientações, etc., a paciente engravidou. Ela não acreditava que ela engravidaria e engravidou, porque ela emagreceu. Primeiro dá um desespero e depois uma felicidade. Exato. Então, assim, é muito importante. Não pode engravidar, então tem que tomar cuidado com os métodos contraceptivos, com certeza. Muito legal. Gente, a conversa está muito boa. Mas nós vamos marcar outros podcasts para poder retirar todo esse conhecimento, doutor, para a gente poder pegar e somar para vocês. Eu gostaria que você deixasse um recado para o pessoal que está em casa assistindo a gente. Bom, o que eu poderia dizer é que a endoscopia hoje é um método que já evoluiu muito, que ela pode ser muito útil para todos, tanto na prevenção de doenças, como a gente citou aqui o câncer do colo retal, no tratamento de doenças digestivas, como gastrite, úlceras, refluxos, etc., e no tratamento da obesidade de diversas maneiras. O que eu sempre recomendo é procurem um médico especialista, conversem com um especialista que vocês tenham confiança, para saber qual é o melhor método indicado para você. Né? Não existe fórmula de bolo, não existe, né? Todos acham, meu vizinho fez isso, então eu também quero fazer. Então, isso é muito importante. Converse com um especialista, que ele vai saber dizer qual é a melhor maneira de tratamento, qual o melhor método, né? Qual profissional deve tratá-lo. Então, isso eu acho o mais importante. Profissionais capacitados para poder oferecer e acompanhar o paciente durante o tratamento. Como que a gente te acha? Bom, pode me achar, eu trabalho no Instituto do Aparelho Digestivo, né? E também pelo meu Instagram, né? Dr. Tiago Alonso Domingos. Não é? A gente vai linkar ele, pode ficar tranquilo, a gente faz a divisão, tudo para vocês estarem seguindo e para vocês retirarem também dúvidas. Dúvidas que vocês queiram, pode colocar para a gente vai estar encaminhando. Tá ok? Muito obrigada, doutor. Muito obrigado a você, Paulo. Foi um grande prazer. Parabéns pelo programa. Tá ótimo, tá? Obrigada. E ficamos aqui com o nosso podcast Comer Bem Pode. Espero vocês na próxima semana.